Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, nesse período de quarentena eu estou tentando e trazendo uma novidade para vocês, né? Que são pequenas videoaulas para a gente tentar manter o curso da matéria para quando a gente voltar, se Deus quiser, a gente vai retornar em breve, né? A gente esteja mais ou menos com a matéria, né? Com o conteúdo parelho com o que nós deveríamos estar. É lógico que quem não tiver a oportunidade de assistir as videoaulas, a gente vai fazer uma aula de revisão, enfim, para vocês não ficarem também, né, perdidos nisso aí. A aula que eu estou fazendo como experiência é uma aula que a gente até falou, né? Acho que foi a nossa última aula antes do recesso, desse recesso forçado, que é da Biologia 1, lá da frente A, tá? No módulo 4 lá na página 29. Só um adendo, esse material que a gente vai ver aqui, eu estou encaminhando para vocês aí, para vocês terem no grupo, e vocês podem acompanhar pelo material ou então pelo livro de vocês lá na página 29. E o que a gente vai falar? É basicamente sobre o DNA e o RNA. Né? Nós já vimos que, basicamente, no nosso núcleo existem o que nós chamamos de ácidos nucleicos. E quem são esses ácidos nucleicos? O DNA, que é um ácido desósseo-ribonucleico, e o RNA, que é um ácido ribonucleico. Né? A gente já viu que isso está ligado, basicamente, ao açúcar, à pentose, né? Mas a gente agora vai falar um pouquinho sobre esse DNA. O DNA, qual é a sua função? Né? Literalmente transmitir a informação genética, né, para formar novas células de uma célula para outra e fazer aquela síntese de RNA que a gente também já comentou, que é a produção de proteínas, né? Aquele negócio do RNA mensageiro, RNA ribossômico, né? Enfim, então o DNA tem um papel preponderante nisso aí, nessa formação dessa fita. Uma coisa interessante é que o DNA ele é formado por o que a gente chama de dupla hélice, ele tem duas fitas, né? Já o RNA ele é mais simples, ele apresenta apenas uma fita. E a base, né, de tudo, né, desse DNA é literalmente, né, que como eles são macromoléculas, eles têm unidades menores que nós chamamos de nucleotídeos. E esse nucleotídeo é formado por um fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada, né? Basicamente, nós temos o fosfato, né? No caso do DNA, a pentose é a desósseo-ribose e no caso do RNA, a pentose é uma ribose, né? Um açúcar mais simples. E as bases nitrogenadas que nós já vimos, né? A timina, a uracila, a citosina, a adenina e a guanina, né? Nós já vimos que 4 delas, né, fazem parte do DNA, né? Que é a timina, a citosina, a adenina e a guanina. E no caso do RNA, a gente tem a troca da timina pela uracila. Então, isso aqui é uma representação de um nucleotídeo, né? Um fosfato, uma pentose e a base nitrogenada ali. Como eu falei para vocês, o DNA, né, tem essas 4 bases nitrogenadas, a timina, a adenina, a citosina e a guanina, e o RNA troca a timina pela uracila, né? E aí aquela dica que eu já dei para vocês, né, para a gente gravar a união delas, né, Gal Costa, né, e Agnaldo Timóteo. Então, basicamente, né, o DNA ele tem essa formação aí nesse nucleotídeo, o RNA está ali do outro lado, trocando apenas, né, a timina pela uracila, né, que apresenta lá no RNA. Como eu falei com vocês, o DNA é um ácido desósseo-ribonucleico, ele tem uma molécula de fita dupla, né, que é formado do que a gente chama de dupla hélice, e ele tem as suas bases nitrogenadas unidas por ligações de hidrogênio. Né? A adenina se liga com a timina com 3 pontes de hidrogênio e a citosina com a guanina com 2 pontes de hidrogênio. E esses dois caras aqui, ó, o Watson e o Crick, eles literalmente fizeram, né, foram eles que fizeram a descoberta, né, de como é que era formado, né, e como é que é formado essa estrutura do DNA. Né? Ele viu que basicamente cada filamento é formado por vários nucleotídeos, né, e elas se ligam, né, através das bases nitrogenadas,
E o DNA, ela aparece, né? Ela é uma fita dupla enrolada, né? Eu comentei com vocês que é como se a gente fosse literalmente fazer um vestido de chita e usasse duas fitas, né? Uma fita amarela e uma fita vermelha e juntasse e desse esse aspecto helicoidal, como se fosse um enovelado, um novelo, né? Para efeito didático, a gente utiliza, né, essa figura plana, mas isso é para efeito didático, não é assim que é o DNA. E aqui a gente tem como exemplo ali, né, os seus nucleotídeos com as bases nitrogenadas se unindo e formando ali as duas fitas. O DNA tem uma coisa importante que é o que nós chamamos de autoduplicação. O que é autoduplicação? É ele poder se duplicar. Nós já falamos, em anos anteriores a respeito de um processo que a gente chama de mitose. Né? E para essa mitose acontecer, há necessidade de uma duplicação ou uma replicação desse DNA para criar duas células novas idênticas àquela célula que deu origem. Né? E para isso acontecer, né, essa fita dupla ela precisa ser cortada, né, ela precisa ser quebrada. E ela vai ser quebrada por uma enzima que nós chamamos de DNA polimerase. É essa tesourinha aqui, ela vai cortar ali os nucleotídeos, né, vai separar esses nucleotídeos. E vai fazer com que haja o rompimento dessas pontes de hidrogênio ali. Aqui eu tenho a molécula de DNA e aqui as pontes de hidrogênio romperam, né, foram rompidas através, né, dessa DNA polimerase. E o que vai acontecer? Dentro do núcleo existem vários nucleotídeos livres, né, ou seja, tem várias bases nitrogenadas que estão livres e elas começam a se encaixar nessas fitas que foram rompidas. Eu rompi as fitas, né, e esses nucleotídeos aqui começam a se juntar, né, cada base nitrogenada procurar a sua parceira ali para formar uma fita nova, tá? Isso acontece no caso da célula na intérfase, né? Antes da duplicação de acontecer a mitose. E aí nós vamos ter aqui era a fita original, e essa fita a corzinha mais, o azul mais claro, é a fita nova, né? Essas duas azul escuro seriam as fitas velhas, e aqui são os nucleotídeos que estavam no núcleo, né? Que acabaram se unindo àqueles nucleotídeos da fita original das fitas velhas. Basicamente, o DNA é a única molécula que consegue sofrer essa autoduplicação. Como eu falei para vocês, acontece antes, né, acontece na intérfase, que é um período que antecede a mitose, né, e ela é do tipo semiconservativa, né, pois que a molécula nova vai apresentar uma fitas vinda da mãe, né, e a outra fita foi recém-sintetizada, que é isso aqui, ó. Essa aqui é a fita que veio da mãe e essa é a fita recém-sintetizada. E essa duplicação do DNA permite que as informações hereditárias, né, sejam transmitidas para as células filhas. Né? Eu tinha aqui uma célula, uma molécula original, e as duas células filhas estão recebendo ali, né, uma informação, né, ainda, né, da mãe, né? Ou seja, mantém características ainda daquele organismo. Bom, essa foi a primeira aula, vocês viram que eu estou nervoso, eu errei algumas coisas, tive que voltar, mas enfim, eu tenho certeza que com a frequência eu tenho possibilidade de melhorar. Eu espero ter ajudado a vocês e eu sugiro a vocês que façam os exercícios que estão no livro na página 37, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo.